agradecer o companheiro André Almeida pelo superchat. Ele diz: se a revolução exige uma ruptura com a moral burguesa, então a nova esquerda frankfurtiana, LGBT e feminismo, ao minar a moral sexual tradicional e promover novos valores, não estaria ajudando a pavimentar esse caminho? É uma pergunta interessante essa, né? Bom, primeiro que a moral tradicional burguesa... Primeiro, vamos por partes, tem várias coisas aqui nessa questão. Primeira coisa é o seguinte, é muito diferente o que é a moral burguesa em relação aos distintos setores. Para as mulheres, tem um significado que é esmagador do ponto de vista do funcionamento geral da sociedade. Já a questão LGBT não tem nem de longe o mesmo significado. É uma outra questão de muito menor envergadura em relação à questão da mulher, por exemplo. Se a gente incluir, por exemplo, o preconceito racial na questão moral, também não tem comparação. Então, em primeiro lugar, são grandezas diferentes. Primeira coisa que a gente deve dizer. Não é que a luta de um é menos importante do que a luta do outro, assim, para o ser humano em geral. Para o cidadão LGBT, né, a luta contra a discriminação é importante. Estou falando em termos sociais, etc. e tal, que é como a pergunta coloca o problema. Segundo, né, bom, isso daí nos leva ao seguinte, o desafio à moralidade burguesa, às vezes, é uma coisa superficial. Por exemplo, usar drogas é um desafio à moralidade burguesa, mas não é uma coisa positiva. Então, num certo sentido, você leva em consideração que é um desafio, você não se coloca na mesma posição que a burguesia tem em relação a esses problemas, mas não balança o barco, em geral. Né? Por exemplo, o uso de drogas é muito mais uma característica de uma sociedade decadente do que uma rebelião, uma revolução cultural. Essa é a realidade. Então nós temos que ver qual é a verdade do problema. Outro dado sobre tudo isso. Essa porteira aí, ela já foi arrombada há muito tempo. O pessoal pode achar que é uma grande novidade você, por exemplo, defender um determinado tipo, né, de relacionamento sexual. Isso aí já, desde a década de 60, já não é verdade. Isso aí vem sendo derrubado há muito tempo. Não é nenhuma grande revolução. Né? Por exemplo, sei lá, a mulher independente, individualmente, não é uma coisa que está acontecendo agora, no século XXI. Isso começou a acontecer no século XIX. Então, desse ponto de vista, qual seria a revolução? Por exemplo, o movimento feminista de 68, com o qual nós, como marxistas, temos muita divergência, era bem mais revolucionário desse ponto de vista do que o atual. Então, nós temos que levar em consideração isso. É um pouco um anacronismo, né? O pessoal está vivendo um anacronismo. Bom, finalmente, por último, a gente precisa ver qual é o conteúdo político dessa rebelião. Ela, na realidade, é uma coisa conservadora. Ela não é uma rebelião. Aqui a gente vê, vocês podem notar o seguinte, todos esses movimentos identitários, eles não abrem a boca, não falam uma palavra sobre a modificação do sistema social, é tudo uma coisa individual. Quer dizer, que seria assim a coisa mais, seria o tipo de reformismo mais medíocre que a gente já viu em toda a história da humanidade.
Quer dizer, você tem, para explicar melhor, você tem duas possibilidades diante do sistema atual. Você pode chegar e falar assim, que no caso brasileiro é muito marcante e muito evidente. O negro brasileiro, esse negócio do jacarezinho, isso aí faz parte do regime político brasileiro. Não vai mudar. A situação só vai mudar a hora que você derrubar todo esse regime. Você colocar um negro lá no Magazine Luiza para servir de quase que de figura de amostragem, de publicidade, não vai mudar a situação do negro. É uma loucura pensar isso daí. Né? A mesma coisa, por exemplo, agora tem veja só, no Chile tomaram a decisão de que metade da Constituinte tem que ser de mulheres. Vai mudar alguma coisa isso aí? Não. Fizeram isso daí porque é uma coisa muito revolucionária? Não, foi feito de acordo com a extrema-direita, que vai controlar a Constituinte. É uma aparência. Né? É uma aparência para enganar a população. Aí você vê, tem um cidadão, esqueço o nome dele, que escreveu um livro aí, que o pessoal usa muito, que chama Racismo Estrutural. Vocês lembram? Silvio Almeida. Né? O que é o racismo estrutural? A gente pode discutir teoricamente, mas o que ele faz? Quando teve aquele negócio no supermercado lá, Carrefour, é isso? Ele foi lá e propôs medidas para o Carrefour. Quem que não sabe que a segurança no Brasil, de tudo, tem uma base de discriminação racial? Agora, você vai lá e você vai fazer um trabalho com o Carrefour. Para quê? Só para mudar a imagem do Carrefour. Aí a pessoa fala, olha que bom, né? O supermercado. Agora ele pegou um pretinho lá, colocou não sei aonde e tal. É um bibelô, é uma farsa. Então, esse movimento é um movimento conservador. Ó, o que acontece é o seguinte, o movimento reformista nos Estados Unidos, dos negros, que é de onde vem isso daí principalmente? A base principal é o movimento negro norte-americano. Eles lançaram todo um movimento que era um movimento da burguesia norte-americana, ligado ao Partido Democrático, de determinado tipo de reforma para melhorar a situação do negro na sociedade. Então, eles inventaram a ideia das ações afirmativas. Bolsas de estudo para os negros entrarem na universidade e tudo mais. Isso daí é uma política, vamos dizer assim, bem intencionada. Favoreceu uma minoria de negros. Mas do ponto de vista daquilo que interessa, né, nós estamos falando aqui de uma ação revolucionária. A população negra norte-americana, de lá para cá, a situação dela piorou, não melhorou, piorou. Todo mundo sabe que a política de encarceramento em massa, que é uma política do Joe Biden, é uma política dirigida contra o negro norte-americano e contra as comunidades negras. Então, o que acontece? Enquanto você coloca um negro na universidade, você põe 1 milhão na cadeia. É uma engana trouxa. Não é uma política revolucionária. Né? Então, esse é o verdadeiro significado. Em muitos momentos, esse negócio de se revoltar contra os costumes, ele é uma coisa que existiu em várias épocas. Não é uma coisa moderna, não é uma coisa da nossa época, é uma coisa antiga. Né? É uma manifestação, digamos assim, não é que seja errada, nem condenável, nem nada, mas ela é uma expressão de uma tendência de questionamento e tal, mais revolucionária, que se expressa de outras formas. Né? É como, por exemplo, sei lá, na década de 60, você tinha o movimento estudantil e tinha o pessoal que começou a usar o cabelo comprido. Uma coisa está relacionada com a outra, está relacionada, mas o cabelo comprido é uma manifestação superficial. O que importa mesmo é a luta política. Isso sempre aconteceu. O problema é não confundir uma coisa com a outra. Né?
Não achar que por uma mudança nos costumes, por usar um determinado tipo de roupa, por consumir um determinado tipo de coisa e tal, você vai mudar alguma coisa. Ou que você está realmente mudando. É só, digamos assim, uma aparência que caminha junto com a mudança que está acontecendo. Você vê que, por exemplo, nesse negócio do cabelo comprido, você tinha tanto o pessoal que era mais radical do ponto de vista cultural, como você tinha a jovem guarda também, todo mundo usava cabelo comprido. Que é fácil. Né? Você, por exemplo, entrar no Hamas e combater o Estado de Israel lá, que vem com um avião jogando bomba na sua cabeça, é difícil. Deixar crescer o cabelo é só você não ir no barbeiro. Então, lógico que isso daí não vai mudar nada.